Ilustres amigos do canal, tudo bem? A Selic subiu 1%, chegou a 11,75% ao ano. E nesse vídeo de hoje eu vou detalhar para você o que aconteceu, quais são as 5 alternativas de investimento com juros altos e, mais do que isso, até quanto a taxa Selic pode subir. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido, inscreva-se aí no canal e olha, clique naquele sino de notificação e marque a opção todas para você receber o nosso vídeo diário. Porque aqui você já sabe, o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. Vamos começar trazendo para você aqui esse gráfico que o Banco Central disponibiliza lá na página dele, que ainda não está atualizado. Esse gráfico é muito interessante para você observar os movimentos históricos da taxa Selic. Observa aí na sua esquerda, aí bem no cantinho, essa parte baixa do gráfico, próximo dos 7%. Veja que a Selic vinha de alta, ela estabiliza ali, ó, isso mais ou menos em 2013. Estabiliza em 2013, sobe, depois volta a estabilizar em 2014, depois sobe novamente e atinge o seu ápice lá em 2015. Veja que de 2015, finalzinho ali de 2015, até o iniciozinho ali de 2017, você teve uma Selic bem alta mesmo. E aí o que acontece? Depois ela cai, para mais uma vez no meio do caminho, aí já na direita do seu gráfico, e aí o mercado observa, na realidade o Banco Central observa os efeitos da taxa Selic e ela volta a cair novamente. Por que eu estou te mostrando esse gráfico? Muita gente defendeu a tese de que a taxa Selic vai parar de subir rápido. Isso pode acontecer, só que veja, olhando para o histórico, quando ela para de subir um momento, não quer dizer que na sequência ela vai inverter o seu movimento. Ou seja, a taxa Selic está em tendência de alta e caso esse movimento pare mais para o final do ano, será muito mais para observar o impacto na inflação. Então acalme-se quando você verificar que a taxa vai aumentar. Segunda informação importante, com esse aumento da taxa de juros no dia de hoje, nós chegamos a ter a taxa de juros mais altas em mais de 5 anos. É exatamente isso. Desde fevereiro de 2012, nós não tínhamos uma taxa de juros tão alta. E você está vendo aí o topo que ela chegou, 14,25, ali por volta do ano de 2026. Anotou aí? Selic a 11,75 e o nosso topo nesses últimos aí 15 anos foi esse, 14,25. Mas o que o mercado está colocando aqui? O Itaú e o Goldman Sachs, que é um banco americano, e o Itaú, o principal banco privado brasileiro, já estão considerando aí como certa uma taxa Selic em 13%. Vou repetir para vocês, está em 11,75 e a previsão é de 13% ao longo de 2022. Só que nós já estamos vendo, pelas mesas de operação, aqui uma Selic projetada de 14%. Então você já começa a trabalhar aí que o intervalo vai ser entre esse aí, 13 alguma coisa, entre 13 e 14%. Não acredite na falácia que ela vai cair rápido. Venho falando isso aqui, vídeo após vídeo para você. Bom, antes de falar dos investimentos, eu quero trazer para você aqui o cenário, porque o cenário macroeconômico, principalmente, é importantíssimo para você entender o que nós estamos passando e o que nós vamos passar daqui para frente. E aí eu venho dizendo para você, semana após semana, meses após meses, que 2022 é o ano da renda fixa no Brasil. Atenção você que está com outro investimento, presta atenção. Qual é o cenário que eu trago aqui para você? Do ponto de vista econômico, o que se espera aí no mundo é o cenário chamado de estagflação. O que significa isso? Uma estagnação econômica, ou seja, ausência de crescimento econômico, com uma inflação elevada em todo o mundo. Inflação elevada você já está vendo aqui no nosso canal. Nós temos mostrado para você que essa inflação não está restrita ao Brasil, mas ela está amplamente divulgada na Europa e em todos os países, inclusive todos os países desenvolvidos. E aí o que aconteceu? Os bancos centrais desses países começaram a subir as suas taxas de juros, porque a inflação está sendo a mais alta dos últimos 30 anos na Europa e nos Estados Unidos dos últimos 40 anos. O que vai acontecer com isso é que na medida que essa taxa de juros vai aumentando, e esse aumento não vai ser o primeiro,
o crescimento econômico fica muito comprometido. Nós já estamos verificando na Europa essa desaceleração. Ainda não apareceu nos Estados Unidos, mas a tendência é essa: estagna a inflação mundial. E aí o que nós trazemos para você de novidade em relação ao último aumento da taxa Selic há 45 dias atrás? Nós não tínhamos dois cenários que apareceram. O primeiro deles, a guerra na Europa. Essa guerra que apareceu lá piorou ainda mais esse cenário que nós tínhamos então de inflação. Por quê? Porque representa, então, escassez, então, principalmente de commodities, de gêneros alimentícios. Além disso, nós estamos vendo aí novas preocupações com relação à doença, principalmente lá na Ásia, e os casos começando a aumentar na Europa. Então vamos ficar de olho aqui, porque essas duas questões, essas duas novidades ruins não estavam previstas e podem piorar ainda mais esse cenário. Vamos falar agora do cenário interno no Brasil, para que você entenda o que nós estamos passando aqui e que podemos enfrentar daqui para frente. Só que antes, se você está preocupado com o cenário, eu tenho uma notícia boa. Eu gravei um vídeo agora com as melhores taxas dos CDBs. Tem pré-fixado pagando 14,3% nessa semana. IPCA pagando uma taxa de 7,2% mais a inflação. E ainda tem LCI e LCA, que não pagam imposto de renda. Assista lá que você vai gostar, foi gravado ontem. Vamos lá, o cenário interno do Brasil. O que nós estamos tendo? Manutenção do aperto monetário em 2022. Ou tradução para você, taxa Selic vai continuar em alta e esse provavelmente não será o último aumento da taxa Selic no Brasil. É exatamente isso, contração monetária. E a inflação? A inflação não está controlada. Por isso que a taxa de juros vai continuar subindo. E você deve estar acompanhando aqui no nosso canal que o IPCA 15 tem demonstrado que a inflação não está controlada, porque voltou a subir nos últimos 2 meses. Então vamos olhando aqui que o cenário é esse. Nem chegamos ainda a falar dos impactos da eleição e dos estresses que isso pode trazer, principalmente aí para a renda fixa e para os títulos públicos. A famosa guerra eleitoral ainda não começou. Vai começar em breve, muito provavelmente em abril começamos a ter esses sinais aí do mercado. E aí o que é importante você saber? Esse é o cenário. Nós estamos tendo aí nesse quadro à sua direita, 2022, você está vendo aqui. Nós estamos tendo agora, de acordo com o Boletim Focus, a projeção da inflação aumentou para o final do ano para 6,45. Repara aí a linha de baixo que há 45 dias atrás, na última reunião que nós tínhamos do Copom, a projeção do mercado era de 5,38. Veja o aumento que deu, mais de 1%. Isso significa que o Banco Central não vai conseguir atingir a meta de inflação nesse ano, nem perto dela. A inflação continua descontrolada. Em 2023, é ainda o quadro da sua esquerda aí embaixo, você está vendo que o mercado está projetando agora 3,70% para 2023. Só que veja que há 45 dias atrás era 3,5%. Então a expectativa de inflação para 2023 também subiu e vem piorando. Então vai anotando para você entender. E aqui à sua direita nós temos a expectativa da taxa Selic. Como eu disse para você aí, tem muita gente esperando entre 12,75% a 13%. Só que alguns bancos já se anteciparam e já estão dando 13% como a inflação média aí, e não mais esse 12,75%. Muito bem, dito isso então, é bom você saber que a taxa Selic também projetada para 2023 está aí na sua direita em negrito, na parte baixa do seu vídeo, passou para 8,75%. Lembrando, em 2020 era de 8%. Então, em resumo para você, projeção de inflação piorou, ou seja, aumentou muito forte em 2022 e está aumentando aos poucos para 2023. E as taxas de juros? Em alta até o final desse ano. E para 2023, também em alta. Vai anotando aí para você ver. O momento é muito delicado. Só que agora nós vamos avançar e falar como é que ficam os investimentos. E como 2022 é o ano da renda fixa, é esse tipo de investimento que eu quero trazer aqui para você. E o nosso canal é um canal também que traz para você aprendizagem financeira, educação financeira. Então aquelas pessoas que ainda têm dinheiro em poupança,
Preste bastante atenção. Se você não é um desses, envia aí para o seu amigo. E já nos ajuda. Dá aí um super like, porque ajuda e ajuda muito aqui o nosso canal. Se você tem dinheiro na poupança ou pensou em investir na poupança, eu tenho uma notícia ruim para você. Está aí, ó, é essa parte verde desse nosso slide. O que ele diz aqui? Quando a taxa de juros está acima de 8,5, e aí lembre-se, ela está já acima de 8,5 nesse ano, e a projeção já aumentou para o ano passado, deve ficar acima também. Então, 2022 e 2023 deve ficar acima. Qual é a rentabilidade? A rentabilidade, então, da poupança é de 0,5% mais a TR. A TR está zerada já há alguns anos, ou seja, a sua rentabilidade em 2022 será de 6,16%. Como a inflação esperada vai ficar acima, talvez até bem acima desse valor, nesse ano você já vai estar tomando um prejuízo. Então a poupança não é um bom investimento para você. Além disso, tem outro detalhe importante dela. Você sabe que a segurança dela é pior do que o Tesouro Direto. E além disso, a liquidez também é bem pior. Vou deixar um vídeo aqui no alto para que você entenda um pouco melhor. Então, fuja da poupança em 2022. Vamos continuar agora e vamos falar agora dos títulos do Tesouro Direto e no final eu trago informações adicionais, além dos títulos do Tesouro. Só que já que estamos falando desse tipo de investimento, eu quero te indicar essa nossa playlist aqui do alto, Mapa do Tesouro. É uma playlist que nós falamos um curso aqui gratuito do Tesouro Direto para você. Lá você vai ver Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, IPCA, quais são os títulos, as taxas, os impostos, enfim, tudo nos mínimos detalhes aí para você. Se você quer investir no Tesouro Selic, você precisa saber que é um título pós-fixado, ou seja, ele está atrelado a uma taxa pós, que é a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia. E você viu que ela já subiu e que ela vai continuar subindo ao longo de 2022. Isso significa que você sabe que o seu rendimento, a sua rentabilidade vai subir junto com esses juros. Então estamos falando de até final do ano próximo aí de 13%. Então você já sabe, está em 11,75, ainda tem um espaço maior para subir. Bom, qual é a minha avaliação com relação ao Tesouro Selic? A minha avaliação é o seguinte, é para você que não quer ter chateação e ficar acompanhando os investimentos financeiros no curto prazo. Ou seja, você que quer olhar aí para o final do ano, talvez até o início do ano que vem, sem ficar preocupado com segurança, sem ficar preocupado aí com outras questões. Você quer botar o dinheiro e ele ganhar então da inflação. Então, se é isso, você não está tão preocupado com rentabilidade, essa é uma boa estratégia de curtíssimo prazo. Porque ela ficando acima de 13%, vai ganhar da inflação de 2022, que deve ficar aí entre 7 e 8, e poderá, ou talvez até deverá também ter ganho acima da inflação de 2023. Porque a inflação projetada está 3,70 e a Selic já vai estar projetada para 8,75. De 2024 para frente, aí é mais difícil. Mas para o curtíssimo prazo, você já sabe aí, está aí a informação para você. Vamos falar agora dos Tesouro Prefixados, porque nós temos títulos no Tesouro Direto disponíveis para que você possa também fazer o investimento já de um prazo um pouco maior. Só que olha, já que nós estamos falando aqui de investimento, você precisa saber o que os grandes bancos, fundos de pensão e planos de previdência estão investindo. É o leilão do Tesouro Nacional. Lá você sabe o que eles estão comprando e também é uma antecipação de para onde vai as taxas de juros nesse ano e no ano que vem. Falando então aqui do Tesouro Prefixado. O que nós temos, o título mais curto hoje é o Tesouro Prefixado 2025. É um título que geralmente paga acima da taxa Selic. Por quê? Porque ele tem um risco, ele é pré-fixado. A partir do momento que você comprar, a taxa já está fixada. Diferente da taxa Selic, que ela vai variando, pode variar para cima, e a tendência é essa, o Tesouro Prefixado você trava a taxa. Ou seja, se porventura a taxa começar a cair, você vai ganhar mais no início. Se porventura a taxa continuar a subir, você vai ganhar mais só lá no final. Mas a sua rentabilidade, levando o título até o vencimento, já está contratada. No dia que eu gravo esse vídeo, nós pegamos lá o pré-fixado 2025 com uma taxa de 12,54%. Estou falando de uma rentabilidade de mais de 1%
líquido ao mês bruta. É exatamente isso, 12,54. Está bem acima da rentabilidade de 11,29% que estava há 45 dias atrás, quando nós tivemos a última reunião do Copom. Então veja, o estresse aumentou, as taxas dispararam. E aí você já sabe, contratou, a taxa está fixada. Qual é a minha avaliação a respeito do pré-fixado? Ele já te protege da inflação. Se você quer saber até quando o pré-fixado e o Tesouro IPCA te protegem da inflação, tá aqui, ó, o vídeo aqui no alto explicando para você como fazer a conta. Regravei o vídeo essa semana, assista lá. O que eu estou dizendo com isso? Ele te protege da inflação? Sim, nem de toda a inflação. Inflação muito alta? Talvez não. Mas vamos lá, é um título que ele tem uma volatilidade muito alta, ou seja, ele é muito sensível a essas variações do mercado, tanto para cima quanto para baixo. Então, se você está comprando aí esse título pensando no curtíssimo prazo, por exemplo, até o final do ano, eu não acho que é uma boa estratégia, por causa dessa sensibilidade. E aí você tem que ponderar bastante. Comprou? Olhe sempre para o vencimento, planeje-se para isso. Porque nós temos outros fatores aí, que são a guerra. Até onde vai essa guerra? Será que ela está perto de terminar ou pode piorar? Estamos ouvindo aí novos casos de doença, aumentando, principalmente na Ásia e lá na Europa também. E além disso, temos a eleição no Brasil e o risco fiscal. Enfim, temos um cenário aí que é um cenário muito nebuloso, imprevisível e que você precisa estar preparado. Se você quer também nos ajudar a ficar preparado, deixa aí o super like que agora eu vou falar da quarta opção para você, o Tesouro IPCA. Tesouro IPCA é um título indexado à inflação, ou seja, a inflação subiu, você vai estar protegido, porque você tem uma taxa e além disso você tem também a proteção da inflação. A taxa pré-fixada no dia que eu gravo esse vídeo estava em 5,64% para o IPCA 2026. Repara, na reunião passada do Copom estava em 5,24%. Veja que essa taxa aumentou menos do que o pré-fixado. Por quê? Porque esse é um título que ele te paga a inflação e também uma taxa. Então, a volatilidade dele é menor. Só que é um título que te protege mais em relação à inflação. Isso é importante você ter em mente. E aí, qual é a avaliação que eu faço desse título? É o tipo do título que, se você comprar e levar até o vencimento, é ganho real, garantido acima da inflação. Enquanto o pré-fixado te protege até um determinado nível, esse aí eu diria que te protege de inflação acima de 30% ao ano. É exatamente isso. Assista ao vídeo que eu indiquei anteriormente que você vai entender. E além disso, como ele te protege da inflação, pode ser que você tenha uma possibilidade de ganho maior na marcação a mercado. Porque ele vai vencer em 2026, só que ele vai vencer em agosto de 26, enquanto que o pré-fixado 2025 vence em janeiro de 25. Ou seja, ele tem aí uma duration, um prazo um pouco maior, de 1 ano e 8 meses. Então a possibilidade, veja, estou falando possibilidade, de você ter um ganho na marcação a mercado com essas taxas já bem altas, acima de 5,5, é muito real. Só que volto a dizer, compre pensando sempre levar até o vencimento, porque aí você não fica preocupado. Se você ganhar muito no início, aí sim você se preocupa com vendê-lo e ter ganho na marcação a mercado. Vamos continuar aqui, só que antes eu quero que você me ajude. Deixa aí um super like e olha, eu quero te apresentar aqui esse nosso vídeo que nós gravamos aqui recentemente. Os novos títulos do Tesouro. Os títulos do Tesouro mudaram. Você sabe o que mudou? E principalmente o que não mudou? Olha, a mudança é recente e eu sugiro você assistir esse vídeo aqui do alto. Vamos lá. Fazendo um comparativo aqui para você, eu estou trazendo então aqui esse painel que compara esses 4 principais investimentos. O que eu trago aqui para você? Em vermelho aqui é uma média, então, da inflação que eu estou projetando. Então, uma inflação que seria mínima de 7% em 22, aqui à sua esquerda, em 2023, 6%, e em 2024, indo para 4%. A Selic em 13, em 9 em 2023 e depois voltando para 7,5, que é a única projeção que eu estou adotando aqui do Boletim Focus. Se essa projeção se confirmar, ainda à esquerda aí em negrito, você está vendo aí a inflação média ficaria em 5,6%. Ou seja, nós teríamos uma inflação média em 2002, 2003, 2023 e 2024 de 5,6% ao ano em média. E uma Selic de 9,83%, quase 10% em média. Veja que valores altos.
Se nós formos considerar isso e pegar a rentabilidade da poupança, a rentabilidade média da poupança vai ser de 5,86%. Veja, se isso se confirmar, se nós tivermos eleição aumentando, a situação piora. Então você veja que nesse caso aí, a poupança estaria ali, ó, junto da inflação, um pouquinho acima mais de rentabilidade. E não é a melhor alternativa. Vamos passar para o quadro do meio que você está verificando aí, o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, em média, aí, eu estou projetando aí 12% essa taxa Selic para esse tipo de projeção. Depois, uma taxa Selic de 9%. Por que 12% se ela vai chegar a 13%? Porque eu estou dizendo que, em média, seria isso ao longo do ano. Em média, 9% eu estou projetando para 23%. E para 2024, está aí, 7,5%. Nós teríamos, então, uma rentabilidade aí do Tesouro Selic de 7,88% em média, se esse cenário se confirmar. Veja aí que ele é 34% melhor do que você ter dinheiro na poupança. Vai continuar com dinheiro na poupança? Olha aí. E aqui tem um detalhe. Eu considerei aqui você fazendo um investimento acima de R$10.000, ou seja, pagando taxa B3. Se você investir menos do que isso, eu ainda teria que somar aí nessa rentabilidade a exclusão da taxa B3, porque abaixo de R$10.000 você não paga. Então tá aí a informação para você. Só que tem outras opções. Eu falei aqui do pré-fixado 2025, que vence em janeiro de 25. Com uma taxa de 12,54, ele teria líquido, ou seja, descontado o imposto de renda, que seria na menor alíquota, porque você levaria até o vencimento e aí pagaria somente 25% de imposto. E aqui é uma projeção de quanto seria até 24. Veja, ele vence início de 25, mas estaria muito próximo. Então seria aí, ó, 10,46% líquido. Seria 32% melhor do que o Tesouro Selic. Tá entendendo a jogada? Tesouro Selic por curtíssimo prazo, muito interessante. Quando nós estamos abrindo o melhor prazo, o Tesouro pré-fixado aparece como uma alternativa interessante. Só que ainda tem a última, que é o Tesouro IPCA, que está aí à sua direita desse quadro. Veja que ele está pagando uma taxa pré-fixada de 5,64%. Mais 6% se nós considerarmos uma inflação média de ano a ano, ou seja, 6% em 22, 6% em 23 e 6% em 24. Veja, estou sendo bem conservador, porque 6% é a média da inflação aí aproximada dos últimos 10 anos no Brasil. Só que com a inflação mundial chegando, esse valor pode ser muito maior. Então, se for isso, nós teríamos aí uma rentabilidade líquida de 9,98%. Só que como a inflação pode ser maior e a probabilidade de aumentar é grande, eu fiz uma projeção aqui com a inflação a 7%. E aí nós teríamos líquido 10,88%. E aí veja, se for 10,88%, ou seja, uma inflação de 7%, esse título passaria a ser o título com melhor rentabilidade. Estaria 4% a mais do que o pré-fixado 2025. Então aí, 4 opções para você. Só que eu disse nesse vídeo que eu não ia falar só de 4. Eu ia falar de mais opções aqui para você entender. Então vamos continuar aqui para você entender. Só que como esse ano é ano de eleição, você sabe como as taxas variaram no ano de 2010, 2014 e 2018? Eu fiz um estudo lá e vou deixar o vídeo aqui no alto para você entender. Para finalizar esse nosso vídeo de hoje com o aumento da taxa Selic para 11,75, nós temos aqui o que? CDBs e LCAs, que eu gravei o vídeo ontem para você e esse aqui é um resumão. Qual é o resumão? Nós já estamos tendo e observando no mercado CDBs pagando aqui, ó, 14,30%. Tá aí, ó. Eu falei para você no início do vídeo que nós já tínhamos aí taxa de balcão acima de 14. Nós estamos vendo aí no mercado secundário o banco BMG já ofertando 14,30% para o pré-fixado de 11, vencimento em novembro de 27. Isso daria um valor líquido de 12,15%, ou seja, já descontada aí a taxa B3 e o imposto de renda de 15% se você levar ao vencimento. Aliás, você já sabe, CDB, a liquidez é só no vencimento, não adianta tentar vender antes. Mas tem também CDB vinculado ao IPCA, pagando 7,20% ao ano. 7,20%, considerando uma inflação média de 6%, vai dar líquido 11,58%. Só que se nós aumentarmos para a inflação de 7%, esse título, ou seja, o CDB do Banco Master, a 7,20%, passa a ser mais interessante do que o pré-fixado. Tá aí para você entender as oportunidades que estão aparecendo e que continuam aqui. Taxa Selic subindo, aprenda a proteger aí o seu recurso.
Meus amigos, eu espero sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito o tempo com as suas famílias e fiquem de olho, Selic vai continuar subindo e 2022 é o ano da renda fixa. Um abraço e até o próximo vídeo.